Eu agradeço muito a presença de todos e agora eu vou aqui chamar a doutora Amine Haddad para a gente dar início a essa conversa. Então, essa live vai ser uma série de lives às terças-feiras, às 8 da noite. Oi, doutora, tudo bem, Olá, Amine? querida Cássia, que bom estar aqui contigo. Que Ah, o bom prazer ter é uma meu, pessoa com engajada com a certeza. sua história, comprometida em tema tão necessário. Parabéns pelo que você vem realizando. Muito obrigada. Então, eu quero hoje, a gente está aqui, a doutora Amine Haddad, ela é doutora juíza de Direito, professora doutora na UFMT. Doutora, eu queria que você se apresentasse para a gente, falar um pouco do seu trabalho, que hoje a gente vai falar sobre políticas públicas para as mulheres, mais espaço para as mulheres na política e também políticas públicas para toda a sociedade, porque isso interessa a toda a sociedade e todas as famílias. Exato, Cássia, você tocou no ponto principal. Isso é o interesse público. Bom, eu sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso, sou juíza, coordeno um núcleo que é muito importante nessa temática, que é o núcleo sobre vulnerabilidade da nossa UFMT. E venho já há 25 anos desenvolvendo essas pesquisas, publicações, produções relacionadas à temática da violência contra a mulher, a perspectiva de inclusão do feminino, a participação feminina nos poderes. Então, é um tema realmente crucial quando a gente fala em democracia. E eu fico feliz por ver novos espaços sendo construídos, né? Há 25 anos realmente era outra realidade. Eu tive a oportunidade de ter uma professora que foi muito significativa na minha vida, a desembargadora Chama Lombardi Cato, e a partir já da universidade eu consegui já trilhar esses caminhos específicos relacionados ao tema. Então eu fico assim muito feliz por esses horizontes. Nós temos hoje também a virada feminina que vem aí dialogando, inclusive globalmente, né? A nossa Marta Lívia Suplicy também comprometida nesses horizontes. E a virada feminina vem com um painel bem importante, né? Não só com relação à participação feminina, mas de questionar as políticas públicas que estão sendo feitas, procedidas por esse Estado com relação à inserção feminina. É muito importante falar porque nós precisamos pensar a legitimidade das políticas públicas, porque a evidência do feminino se faz por uma ausência. Nós temos que questionar toda a política pública defendida, toda a política pública alcançada. Nós precisamos ter voz para delimitar essas políticas públicas. Então, é muito importante que as mulheres estejam inseridas nesses espaços, né? Nós não queremos tomar espaço de ninguém, nós queremos estar juntos para a construção dessa democracia. Eu É também sou verdade. casada há 22 anos, né, o meu marido também é atuante na temática dos direitos humanos, na defesa social, na atuação social. Então, nós temos esse painel de vida em comum. Eu acho isso muito importante, porque nós só conseguimos construir uma política pública, uma política nacional que seja representativa com a voz de todos que representam essa política, que atuam nessa política, que recebam nessa política. É importante falar sobre isso. A sua atuação É no verdade. Patriota também, essa representação que vocês vêm construindo é louvável. É importante trazer mulheres, mulheres que estejam comprometidas com esse cenário nacional. Essa política, ela precisa ser realmente desenhada. As mulheres, elas têm muito a contribuir, né? São visões diferenciadas, são observações diferenciadas, para que a gente tenha essa legitimidade que a gente quer tanto nesse Brasil. E é verdade, nós somos 52% da população, né, juíza? E eu quero começar falando com você, para você dar a sua opinião sobre qual o custo da não participação da mulher no espaço público e principalmente também na política. Explica para gente um pouco sobre isso. Vamos Importante, conversar sobre isso. importante. Isso, importante colocação, já traz até um pouco desse horizonte que vocês vêm desenhando.
Quando nós falamos dessa importância, nós temos que ter em mente qual é o quadro nacional que nós temos de percentuais de investimento, na onde realmente nós precisamos ter políticas públicas efetivas. Por exemplo, o Brasil ele desponta internacionalmente há muitos anos como o primeiro colocado no tráfico internacional de meninas e mulheres para exploração sexual, para escravidão no trabalho. Então, o que, que nós sabemos? Nós sabemos que o Brasil tem 210 rotas marcadas, delimitadas dessas ocorrências. Nós precisamos de políticas públicas que envolvam realmente um cenário de contenção dessas situações específicas de exploração do feminino. E nós temos casos graves, nós temos exploração de crianças, de meninas crianças. Nós temos um cenário internacional também complexo, né? O Brasil ele vem dialogando publicamente com o cenário internacional, isso é realmente imprescindível. Né? Nós temos aí várias representações políticas femininas no ambiente internacional, que também traz um desenho de política de Estado que precisa também ser observado pelo Brasil, e esse desenho pode ser feito. Então, eu posso delimitar, por exemplo, questões relacionadas à apuração de violência doméstica, violência familiar, nova atuação do Estado com relação à violência institucional que nós, infelizmente, temos, né, em todos os ambientes de poder e que nós precisamos também conter essas ocorrências. Quando eu falo, então, que eu tenho um custo social, essa é a sua pergunta, né? Qual é o custo disso? Então, nós temos um custo público muito significativo, porque são políticas públicas que precisam desse olhar da necessidade do que vêm a ser essas medidas, esses tipos de violência que atingem especificamente o universo feminino. O que nós temos, por exemplo, né, de estupro, a cada 8 minutos uma mulher é estuprada nas ruas. Isso é uma realidade do feminino. Isso é uma necessidade, uma política pública específica que contemple o universo feminino. As mulheres precisam definir políticas públicas. As mulheres precisam ser ouvidas na delimitação de políticas de Estado. Então, é importante, muito importante para o cenário, não só interno, como cenário internacional, que as mulheres estejam envolvidas nessas discussões. Então, o que nós queremos é ser realmente partícipe da construção dessa democracia. Uma democracia se faz exatamente pela representatividade, pelas nuances representativas da nossa sociedade. E nós, como mulheres, estamos sim engajadas em temáticas sociais, estamos comprometidas com essa temática. É importante, então, que possamos definir as políticas de Estado. Exatamente. Então, realmente essa pergunta é fundamental. É fundamental, é muito importante que as mulheres elas se engajem mais para a política e acordem para esse lado, para exatamente isso que a doutora falou, para que acordem, né? As mulheres acordem e queiram participar mais, apesar de todas as dificuldades que a gente tenha, mas apenas a gente se engajando, se capacitando e nos unindo, que realmente as mulheres vão estar ganhando mais espaço na política e sendo vistas como partícipes desse grande espaço que é a política, para a gente estar dividir esse espaço, né? E junto com esse custo da participação política para as mulheres, qual é o custo? Eu também queria que você falasse um pouco, que tem a ver sobre isso, sobre a questão de qual o sentido das cotas, qual o interesse público das cotas representativas. E aí a gente pode dividir em dois essa pergunta. Um, sobre a cota do fundo partidário, a cota das chapas de 30%, né, nos partidos obrigatório, e também depois a PEC 125, que reserva um percentual para as cadeiras para as mulheres, né, 30%, que inclusive está em tramitação. A relatora é a nossa deputada Renata Abreu, muito querida também. Quero muito trazer em outra oportunidade a Renata aqui para a gente conversar também, né? Então, eu queria que você, doutora, falasse sobre isso, o sentido das cotas, qual o interesse público das cotas representativas?
Excelente, Cássia. Mais uma oportunidade, então, da gente esclarecer um tema. Quando a gente fala em políticas de inclusão de cotas, a gente está se referindo a um déficit histórico que nós temos. As mulheres só conseguiram se inserir até na educação, ou seja, ter a oportunidade de receberem uma educação oficial no final do século XIX. Lutaram incansavelmente para conseguirem esse espaço. E isso só a formação secundária. Foi outra luta para conseguir a formação realmente universitária. As primeiras que se inseriram nessa dinâmica, né, e a gente tem vários exemplos, como Berta Luz, né, que é um exemplo nacional. Aliás, ela fez a diferença internacionalmente. Né? Então, nós temos aí outras lutas das mulheres, até para a formação educacional. Nós temos um sistema que, infelizmente, houve uma formação com relação ao entendimento filosófico, como se as mulheres não tivessem racionalidade. Nós temos vários pesquisadores que desenharam esse discurso em vários livros, em várias fundamentações e pesquisas, a exemplo de Theodor von Bischoff. Theodor von Bischoff, por exemplo, fundamentou, inclusive, legislações que excluíam as mulheres, como se elas fossem incapazes ou até relativamente capazes. O que ele fazia? Ele era um grande cientista, um grande pensador, ele começou então a justificar o porquê que as mulheres tinham que ficar fora do setor político ou fora do setor decisório, fazendo então as justificativas e argumentações como se não houvesse racionalidade no feminino, e sim então somente sentimento. Que nós realmente tivéssemos toda a nossa influência dentro desse padrão, né, que era realmente algo intuitivo e sentimental. Theodor von Bischoff, então, começou a pesar os cérebros, né? E na pesquisa dele, ele chegou à conclusão de que o cérebro masculino pesava 1.400 gramas, né, enquanto que o cérebro feminino pesava 1.350 gramas. E aí ele fez toda a justificativa para excluir as mulheres dos setores públicos. O que nós tivemos? Ele era realmente um fenômeno, né, de inteligência e capacidade e deixou um testamento para que depois que ele morresse, pesassem o cérebro dele. Eis que ao pesar o cérebro dele, como fizeram, né, com toda a pesquisa dele, que sempre pós-mortem pesavam o cérebro para fazer então essa dimensão da capacidade humana. Eis que o cérebro dele pesava menos 50 gramas do que o cérebro de uma mulher. Porque não é o tamanho, o peso da cabeça que vai realmente representar a inteligência. Mas sim toda a formação e toda a vida e toda a história, toda a nuance da funcionalidade do cérebro complexo que nós temos. Então aí caiu por terra essa primeira argumentação dele. E por isso as mulheres começaram a se inserir cada vez mais no setor político, no setor público, mostrando a capacidade que todas elas têm. Então assim nós temos grandes nomes que foram apagados da história, como o nome de Hipátia, que foi uma grande matemática. Né? Se Theodor von Bischoff soubesse da existência de Hipátia, não sei se sabia, né? Talvez não teria dito tanta bobagem, como se as mulheres não tivessem racionalidade. Mas nós temos a escola de Pitágoras aí, com vários nomes que foram esquecidos, apagados da história, que influenciaram Pitágoras, inclusive. Grandes pensadoras, filósofas matemáticas, que inclusive inventaram vários equipamentos aí da nossa história. Né? Poderíamos aqui catalogar o nome de todas elas. Né? Quem aí não assistiu também o filme, né? A Estrela Além do Tempo, As Estrelas Além do Tempo, né? Retratando as matemáticas ali americanas, né? Que fizeram a grande diferença dentro do mapa de pesquisa internacional. Então, nós temos grandes nomes femininos que vieram aí trazendo para o setor, né, de pesquisa do mundo nova dinâmica. E as mulheres começaram a se inserir cada vez mais em vários setores sociais. Então, esse argumento da irracionalidade do feminino não se sustenta. As mulheres têm trabalhado muito, e nós podemos aqui trazer alguns exemplos, né, nacionais, como Maria Laura Leite Lopes, né? Aliás, foi a primeira a ocupar uma cadeira de produção científica, inclusive internacional, dentro do ramo da matemática, né, da álgebra, que foi uma professora da USP, renomadíssima, que nós temos no nosso cenário. Dentre tantas outras, né, podemos citar aqui Carlota Queiroz, uma das primeiras a se formar em medicina, que foi deputada, a primeira deputada federal que o Brasil teve, é um grande nome, um nome emblemático da nossa história, que fizeram a diferença onde atuaram. Então, é muito importante falar, por que cotas?
Porque, infelizmente, houve uma legitimidade na exclusão do feminino e, por isso, nós carregamos uma cultura como se houvesse, na verdade, não legitimidade para as mulheres no espaço público. Eu falo isso porque, às vezes, eu converso com pessoas simples. Eu tenho um projeto, que é um projeto que vai nas escolas, que está na comunidade, que realmente faz uma diferença na vida dessas pessoas, porque é uma oportunidade delas conhecerem e irem além, né, delas entenderem a funcionalidade de vida delas, criando, portanto, lideranças nesses bairros, lideranças nessas comunidades, pessoas que vão fazer a diferença depois ali na funcionalidade realmente da dinâmica social. Então, elas às vezes me questionam, mas por que mulheres, né, no setor público? Para quê? Elas poderiam cuidar da casa, cuidar do marido. Olha como é uma cultura, como se não houvesse legitimidade nesses espaços para o feminino. E se nós ligarmos a televisão, nós vamos ver tantas propagandas de produto de limpeza onde as mulheres são centrais na reprodução de um espaço como se fosse o único de legitimidade do feminino, que é o espaço doméstico. Pois isso é inaceitável. Nós nascemos com cérebro e capacidade, queremos estar em todos os espaços sociais, porque sabemos que podemos contribuir para o nosso país. Podemos Exatamente, a contribuir para o mulher é só uma crescimento e o vírgula. desenvolvimento. A mulher, ela pode Exatamente. estar aonde ela quiser. E eu vejo que a mulher, ela Exatamente. já está na maioria dos espaços. E o espaço público e o político é um espaço que a gente ainda não tem a metade das mulheres ainda está longe. A gente tem 87% nas cadeiras homens e 13% mulheres. E eu vejo que isso é um dos porquês porque a gente teve que colocar cotas. No mundo inteiro, Isso. você vê que as cotas foram criadas aonde não tinha a paridade de homens e mulheres na política. Até que se conquiste essa paridade, as cotas Isso. são importantes, né? E dentro Imprescindível. dessas cotas, qual é a sua opinião sobre as cotas e da importância delas aqui no Brasil? Quando você cria, então, essa oportunidade de que as meninas, as mulheres vejam a representatividade nesses espaços públicos, é como se houvesse uma legitimação para que elas caminhem em direção a esse espaço. Quando você tem uma ausência desses espaços, a mensagem que você passa é como se ali não fosse o lugar do feminino. A mensagem que você passa é que ali é realmente um campo, um espaço do universo masculino. Então é importante passar a mensagem emblemática de representação. As meninas que estejam hoje crescendo, que elas possam se perceber nesse espaço, que elas possam se ver nesse espaço e acreditarem, porque precisam estar nesse espaço no sentido realmente de potencializar as políticas públicas e detêm capacidade para tanto. É um outro olhar, um novo olhar, é uma nova dimensão com uma realidade do feminino que precisa ser realmente aquela representada dentro de uma política que se faz como democrática, que deve ser democrática. O que é a democracia? Nós devemos questionar. Tá? O que significa democracia dentro do Estado? Seria realmente tão somente o simbolismo do resultado do voto? É super importante isso. Mas nós precisamos responder outras questões. Qual é a dimensão de legitimidade quando o visual impede a percepção de legitimidade do feminino? E nós temos, infelizmente, pela história, a exclusão do feminino. Então, para reconstruir um novo mapa visual de legitimidade às mulheres precisam se ver nesses espaços, sentirem que esses espaços são legítimos à sua atuação. Nós temos muito a contribuir para o crescimento de um país, para as políticas públicas e para as políticas de Estado. E não é um problema tão somente do legislativo, é um problema dos poderes. Você pode perceber, por exemplo, as diferenças com relação aos percentuais das cúpulas do judiciário. Você pode perceber isso também nas representações do executivo. Você pode perceber isso também na dinâmica de todos os campos do legislativo, seja ele federal, né, estadual ou municipal. Então é importante falar sobre isso. É importante em decorrência de uma dinâmica de compromisso social com a comunidade, de compromisso social com uma política pública que se faz efetiva e se faz legítima. A sua outra pergunta específica com relação à PEC 125.
É Isso. muito importante que exista realmente uma PEC que delimite a legitimidade desse espaço ao feminino. Há quantos séculos estamos lutando pela representação? Nós precisamos realmente que haja investimento na campanha de mulheres, que haja representação efetiva dentro dessas lideranças de mulheres, para que elas, sim, possam desempenhar esse papel, possam se inserir nessa representatividade para obtenção de voto. Então, há vários espaços e degraus a serem realmente observados, desde a candidatura, desde a possibilidade de inserção de uma candidatura feminina, desde o recebimento de incentivos para o orçamento relacionado à campanha, até a legitimidade final, ou seja, do resultado do voto. Então, nós temos várias questões a serem realmente observadas para essa legitimidade final representativa. Primeiro, acho que é um papel muito importante do nosso Tribunal Superior Eleitoral, e eles vêm construindo isso, com relação à divulgação de mulheres participando do complexo do que vem a ser uma campanha, da atuação de uma campanha, da informação com relação a essa representação pública do feminino. É importante cada vez mais falar sobre isso. É importante realmente que o Tribunal Superior Eleitoral, assim como os tribunais regionais, venham a afirmar a inserção dessas mulheres, que tenha a campanha efetiva, a publicitária necessária para esse visual de participação feminina. As mulheres, elas precisam se ver nesses ambientes. Construir realmente o visual de legitimidade. Precisa acontecer isso no Brasil. Por enquanto, o que nós temos é um visual que nós ligamos à televisão e essa legitimidade não acontece. Aliás, a legitimidade vem com o espaço doméstico em decorrência de propagandas específicas de material de limpeza, enfim, a dinâmica doméstica. É muito importante falar sobre isso e realmente a gente espera que essa representatividade ela alcance, né, todos os setores públicos, todos os setores no que se refere à dinâmica da decisão, né, de atuação no sentido de definir políticas públicas, assim como definir políticas judiciárias, dentro também do complexo do Poder Judiciário. Eu estou no judiciário há quase 23 anos, né? Se eu for contar todo o campo de serviço público, 28 anos no serviço público, né? Alguém poderia dizer assim, mas espera aí, né? A cara dela não diz que tem toda essa idade, mas eu tenho 47 anos, né? E venho aí Um cara de 30, né, trabalhando, doutora? amada. Então, a gente está aí, né, inserida numa dinâmica específica, né, que traz esse compromisso social, que traz essa reflexão social. E isso é importante ser feito. O que você vem construindo dentro dessa atuação, no que se refere a essas entrevistas, às lives, né? Esse campo, né, realmente de dialogar com vários atores é extremamente importante, é imprescindível. Isso Isso é é uma realmente o forma setor. de legitimidade também, porque não só, por exemplo, eu ir atrás das políticas públicas para as mulheres, de capacitar, de ver quais os projetos que a gente pode sair da discussão e entrar na ação, como até faz parte do logo da virada feminina da nossa querida Marta Lívia Suplicy, essa é a verdade, né? Eu vou atrás com muitas mulheres para a gente sempre estar se capacitando e colocando em prática, ver como que a mulher ela pode se inserir, seja no bastidor da política, seja no espaço público como um todo, inclusive no STF ou né, na parte jurídica e também na parte política, né? Como cadeiras, como mandatos, né? Eleitas. E isso é muito importante, porque eu vejo que para a mulher, você falou em legitimidade, Amine. A legitimidade, ela é um ponto muito específico mesmo para a mulher. Porque, como você citou, nas propagandas, a maior parte das propagandas a gente vê a mulher como a dona de casa, ou a mulher em vários outros locais. Mas como, na sua opinião, a gente vai dar mais legitimidade à mulher? Na minha opinião, é a gente construindo e conseguindo mais espaço no espaço público, né? Seja com mandato ou nos bastidores, ou seja, em todos os âmbitos do espaço público. Na sua opinião, como que a gente vai estar legitimando a mulher, realmente fazendo com que ela se engaje? Porque eu vejo que as mulheres querem,
mas eu acho que está faltando algumas questões para que a mulher ela realmente se legitime, ela seja representada, ela se veja dentro daquele espaço. Como que você acha que isso pode estar acontecendo? Muito bom, importante a sua fala. Realmente essa dinâmica de criar pontes, né? Acho que isso se faz imprescindível. As mulheres precisam hoje estar cada vez mais nos ambientes que há decisão. Essa representatividade precisa ser construída. As mulheres precisam se ver inseridas nessas representações. Então, eu vejo algo muito positivo dos partidos estarem ampliando essa dinâmica do diálogo, trazendo, por exemplo, patriota mulher, né, a sua atuação. Então, esse emblema já também é uma forma de dialogar com o universo feminino para chamar atenção para essa composição, para chamar atenção para que as mulheres se sintam pertencentes àquele ambiente. Então, é necessário criar signos. Quando eu falo isso, eu falo de significação. Se eu for olhar, por exemplo, o campo simbólico do universo feminino, nós vamos perceber o quanto houve, na verdade, de desvalorização, de desqualificação do universo feminino. Então, é realmente necessário romper com esses conceitos, né, de desvalia, de subjugação, de hierarquização existencial que nós tivemos ao longo da nossa história, para criar o emblema de parcerias. Nós estamos juntos, homens e mulheres juntos por um país, por uma dinâmica pública. Esse diálogo inclusivo e de inserção, ou seja, de decisão, de campo realmente, de valorização, nós precisamos construir, inclusive, com o universo masculino. Né? Nós somos parceiros, não haveria humanidade se não houvesse essa parceria. Então, todos os campos podem ser dinamizados no sentido positivo de políticas de Estado com a participação feminina. É importante trazer para que o universo masculino também entenda a legitimidade dessa luta e queira realmente que as mulheres estejam lado a lado. Mas, além disso, essa construção de símbolo, como eu falo, ligar a televisão, né? E você tem ali uma mensagem que é passada dioturnamente para o feminino. Como esse feminino se vê diante dessa mensagem? Como o plano simbólico cria, na verdade, certas expectativas ou até limitações ou imposições de um universo cultural que fica ali, ó, evidente dentro do âmbito simbólico com relação ao feminino. E nós podemos observar isso até quando as mulheres usam da fala decisória, do simbolismo da voz, quando elas são interrompidas nas mais diversas atuações públicas. Então, é importante falar sobre essa legitimidade dos espaços, envolvendo e sensibilizando o universo masculino. Nós não estamos competindo, nós queremos parceria. Nós queremos estar juntos porque nós acreditamos que podemos somar. Nós temos capacidade para isso, estamos preparadas para esse universo. Somos realmente partícipes nessa história, essa história construída, seja nacional do nosso país, que é algo emblemático que nós carregamos, porque nós estamos inseridos numa realidade de uma república. Então, é importante que esse plano de significação dessa república alcance realmente uma realidade social, no sentido de inserção do feminino, no sentido da sua participação. Eu tive a oportunidade de fazer a redação de um projeto de lei que já foi votado, inclusive, na Câmara Federal, para que toda, né, propaganda que esteja, né, a imagem do feminino dentro de uma dinâmica doméstica venha lá, igual aconteceu com os cigarros. Por que que houve uma mudança na perspectiva de consciência com relação aos cigarros? Nós tínhamos lá a propaganda do cigarro e nós tínhamos uma tarja preta informando dos prejuízos, informando de todas as consequências, os malefícios do uso do cigarro. O que nós podemos fazer com relação a essas propagandas? É algo que não tem custo, é algo que você pode construir dentro da dinâmica simbólica com relação ao feminino e não tem praticamente custo, orçamento para o Estado.
Então tem lá uma tarja, cada propaganda dessa, uma tarja dizendo: homens e mulheres são iguais perante a lei, em direitos e obrigações. Outra tarja, outra propaganda a respeito da violência, exploração do feminino, exploração das mulheres. E assim você vai modificando mentalidades, até de apropriação do feminino. Hoje você tem um índice horrível do Brasil com relação ao feminicídio. O que nós temos hoje de emblemático? Eu tive uma colega que foi assassinada em pleno Natal, uma juíza no Rio de Janeiro. Então nós temos que ter isso em mente. Esse plano simbólico precisa ser construído. Não somos objetos, não somos coisas para sermos apropriadas. Somos seres pensantes que construímos as nossas histórias, que temos os nossos sonhos, que temos os nossos talentos e vontade de atuar para a harmonia, para a construção de um país, para a construção de política, para a construção nacional. Então é necessário mudar o plano simbólico. As mulheres, elas têm igual dignidade e valor. Mas, por vezes, essa mensagem que nós temos, tanto da mídia, como também de uma cultura, como toda uma história que tem da exclusão do feminino, não passa essa mensagem de dignação do feminino, de dignidade ao feminino, de igual valor humano. Então, isso precisa ser construído. E como se faz isso? Pontes, sensibilizando e fazendo com que os homens entendam que nós não estamos para competir, mas para somar. Que o interesse é comum, que podemos fazer um país muito melhor, que podemos fazer políticas públicas muito mais dimensionadas dentro do coletivo, porque há uma soma de percepção com relação às necessidades sociais. Eu vejo isso quando eu estou nas escolas, nas comunidades, né? Eu tenho essa oportunidade de desenvolver uma política específica judiciária, que inclusive foi premiada nacionalmente. Então, o que nós temos? Nós temos uma inserção onde as mulheres possam realmente contabilizar suas necessidades comunitárias. E assim você desenha lideranças. Você forma, inclusive, nas crianças, por exemplo, a nossa atuação preventiva nas escolas, com várias palestras, várias formações, melhorando o ambiente escolar, é realmente trazer a mensagem de criação, realmente, de sonhos, de realmente alcançar o potencial humano de cada um, seja homem ou mulher. Então, nós podemos realmente fazer uma nação. O Brasil tem tudo para realmente construir uma política que seja representativa desse universo, que é realmente um universo democrático. Não queremos mais, mas também não queremos menos. Nós queremos estar juntos na construção desse país. Exatamente, doutora. É importante essa visão de que a gente não quer mais, a gente quer somar, a gente quer dividir e a gente quer a parceria. E a gente quer ser olhada como mulheres que estão ali no trabalho, como os homens estão, com toda a honra, com toda a dignidade, com todo o respeito. Não estamos ali para tirar o lugar de ninguém, muito menos atrás de qualquer outra coisa que não seja ter o nosso sucesso profissional, a nossa história, a nossa competência e reconhecimento e o bem, fazer o bem para as pessoas dentro de cada área, né? Cada mulher pode estar numa área diferente, seja astronauta, seja ministra, seja presidente de partido, seja no STF, como ministra no STF, na Suprema Corte, ou como deputada, prefeita, vereadora, ou nos bastidores também, qualquer área. Mas a gente está ali para dividirmos, para podermos somar com os homens. E isso é uma questão que muitas vezes a gente, talvez, os homens, né, os homens e a própria sociedade não tenham entendido isso de uma forma clara. E essa questão é muito importante para que todas nós, mulheres, a gente possa estar mostrando isso da melhor forma possível, né? Como? Nos unindo, nos capacitando, estando juntas as mulheres, uma apoiando a outra nas suas áreas, para que a gente possa realmente estar
não com um discurso de querer tomar ou de querer brigar. Não, a gente quer estar ali para poder somar, para poder fazer coisas melhores para nós, para nossa família, para a sociedade, para o nosso trabalho. E essa questão da mulher, a mulher ela vem sofrendo muito no Brasil. A gente vê que a mulher, o Brasil ainda temos e estamos mundialmente no segundo ou terceiro lugar na questão de violência feminina, né? Como você falou também do feminicídio, e também os nossos adolescentes e crianças. O Brasil, ele, no momento ainda, tem a triste realidade dessa nossa, né, da grande participação da violência feminina e infantil. E dentro dessa temática, doutora Mini, que eu queria conversar um pouco com você sobre a questão do quais são as violências contra as mulheres. Eu não digo só violência física, né? Eu digo a violência mental, a violência no trabalho, seja como uma forma de uma interrupção na fala, seja na forma de um abuso, de uma falta de dignidade, né? Algum tipo de abuso, assédio sexual. Nesse sentido, quais são as violências que a mulher sofre dentro da sociedade, física e mental, e no trabalho, dentro de casa ou na rua? Importante, importante dinâmica, né, da sua questão, inclusive envolvendo todo o cenário aí do que vem a ser uma violência, né, contra a mulher. Bom, nós podemos tanto falar segundo o ambiente, ou seja, de uma violência que pode ser institucional, que pode acontecer, por exemplo, até pagando menos nas empresas, nas representações das instituições, dentro das corporações, a questão específica da carreira, né, que nós temos aí quantas mulheres elas são deixadas de lado na carreira, ficam estacionadas na carreira, nós temos várias questões a pensar, né, a realmente refletir como que você muda esse padrão comportamental, né, de exclusão do feminino. Então, é muito importante que as mulheres estejam inseridas nesse diálogo público. Então, eu tenho realmente a violência que ela é institucionalizada. Eu tenho a violência que acontece dentro dos espaços relacionais, especificamente doméstico, familiar, de vínculos afetivos, né? Então, nós temos, segundo a ambiência, várias modalidades de violência, que pode ser tanto do setor público ou dentro de uma ambiência doméstica relacional, que a gente fala que é o ambiente privado. Mas nós podemos também fazer uma classificação das violências segundo os tipos penais. E muitas delas, por exemplo, não têm um tipo específico, como é o caso da violência obstétrica. Há um tempo atrás eu tenho decidido algumas questões relacionadas à violência obstétrica, mas trago aqui um caso específico em que a mulher ficou durante 48 horas agonizando para o parto e os comentários eram os piores possíveis, né? Ah, mas na hora de fazer foi gostoso, né? Então, os comentários das testemunhas que assistiram toda aquela agonia daquela realidade. E a mulher, então, se calou e fez força descomunal para conseguir realmente, né, ter o bebê. Eis que ela não só teve o neném, ela expulsou o próprio útero, teve a modalidade de inversão uterina. Ela sangrou até a morte. A violência obstétrica é também algo terrível e nós não temos um tipo penal. Nós podemos, então, entender a classificação em decorrência do efeito morte, segundo outros elementos, mas nós temos uma dificuldade imensa de combater e de realmente conseguir construir a instrução desse processo, em decorrência de várias situações institucionais, por exemplo, não ter o protocolo ali com toda a dinâmica de quem era responsável por aquele momento, né, dentro daquele plantão. Então, você tem várias problemáticas sociais para apuração desses crimes, dessas ocorrências, dessas violências, né? Eu tenho também a percepção do feminicídio, né, dentro do âmbito da violência contra o feminino, pelo fato de ser mulher, né?
Então, você tem várias modalidades de violência que acontecem em decorrência desse ódio específico, porque a mulher foi reconstruir a vida dela. Isso é inaceitável. Hoje a gente teve um caso, inclusive, aqui, relacionado a um jornalista, que deu vários tiros na mulher, depois ele deu um tiro na cabeça. Então, esse controle com relação ao feminino, né? O que nós temos em relação a isso historicamente construído, que resulta nas mais diversas violências, porque essa apropriação leva ao tráfico internacional de mulheres, à exploração sexual de meninas, de crianças, às vezes até de bebês, por incrível que pareça, né? Algo inconcebível, E é horrível. verdade. Mas essa apropriação do feminino resulta nas mais diversas mazelas sociais. Aí nós temos o assédio sexual, a desqualificação da mulher no ambiente de trabalho. Ela não consegue nem melhores salários e nem possibilidade de crescer na carreira, porque há uma construção desqualificada da sua atuação. Quantas aí tentam concorrer? Quantas aí nós temos dentro de corporações que não conseguem realmente o resultado almejado de sua atuação dentro da carreira, né? De desenhar toda a sua potência dentro desse universo de produção nas empresas ou nas instituições. Então, nós temos várias dinâmicas, inclusive com relação à violência psicológica, né? E nós temos hoje outras modalidades de violência que ocorrem, inclusive, na mídia de você desqualificar o feminino. Eu lembro de um estupro que aconteceu, inclusive no Rio de Janeiro. Eu acompanhei esse caso de uma menina de 12 anos. E na mídia estavam convidando para arrombarem, terminarem de arrombar, né, essa menina em decorrência dessa situação. Então, essa insensibilidade com algo tão grave também precisa ser trabalhada. Mas por que que existe isso? Porque quando você vê, né, a mulher não como humana, digna, e sim como objeto, você potencializa as mais diversas ocorrências. Desde aquela que desqualifica no sentido do trabalho, na sua representação, na sua atuação, como até o feminicídio, né, fazendo uma gradação aí das modalidades de violência. Nós temos violência sexual, violência física, violência psicológica, violência moral contra as mulheres. Então é importante falarmos sobre isso, que tudo tem, na verdade, o mesmo local de nascedouro, ou seja, o mesmo espaço delimitado no que se refere às razões que trazem essas ocorrências, né, possíveis na nossa sociedade, que é esse controle do feminino. Como se houvesse uma hierarquização, como se houvesse, na verdade, uma apropriação do feminino. Isso causa mazelas para todos, né? Eu tenho alguns estudos que nós fazemos e produções que nós construímos, por exemplo, das crianças, dos filhos que ficam em decorrência do feminicídio. Nós temos, né, resultados drásticos de crianças que nascem em lares que são lares perturbados pela ocorrência da violência doméstica. E elas são ouvidas dentro dessa pesquisa, logicamente sem identificação, para não trazer nenhum outro tipo de dano, né, ou projeção maléfica à existência dessas pessoas, mas nós quantificamos essas realidades, que são outras realidades que trazem consequências sociais das mais vastas. Por exemplo, nesse caso da violência obstétrica, que eu narrei aqui, a vítima direta foi a mãe, mas a criança ficou sem mãe. Esse marido ficou sem esposa e tem toda uma projeção de realidade na relação a ser construída desse pai com essa filha. Dessa filha no sentido realmente da sua existência e até dessa ligação da sua existência com a morte de sua mãe. Nós temos várias projeções de consequências psíquicas, relacionais, comunitárias e sociais. Então é preciso falar sobre a violência que acontece com o feminino, violências específicas que acontecem em relação às mulheres. Porque essa violência não é só contra as mulheres. É uma violência contra os direitos humanos. É uma violência contra a humanidade. É uma violência que atinge toda a sociedade, desequilibra a sociedade. Nós falamos tanto em justiça, nós queremos tanto justiça.
Mas se nos próprios lares há um desequilíbrio, há uma injustiça evidente, você vê a situação ocorrendo ali e aquilo é o seu campo de realidade. Como é a sua projeção de vida diante daquela realidade? Nós temos custos sociais gravíssimos, nós temos custos sociais comunitários que precisam ser percebidos. Então é importante falar sobre isso dentro de toda a dinâmica do que vem a ser a violência contra a mulher, porque não é só contra a mulher, é contra a humanidade, é contra a sociedade, atinge a todos, atinge homens e mulheres. É Família. necessário perceber isso. A família é destruída diante da violência doméstica. E nós temos que questionar o que é família. Família tem que estar na base do respeito, na comunhão desse caminhar, de entender o outro, de perceber o outro, de acolher o outro e se ver no outro. Né? Quando você tem um total desequilíbrio, você tem uma exploração em relação ao universo feminino, você tem um desequilíbrio social que vai trazer resultados para a comunidade. Não é só na vida daquela mulher, é em toda a projeção simbólica que você traz do feminino. E às vezes você tem, né, um contínuo aí, um movimento circular de ocorrências de violência contra a mulher nos mais diversos setores, inclusive no mapa político, no mapa público, social, comunitário, em decorrência dessas relações. São relações, né, adoecidas por um sentido ou um simbólico do feminino desqualificado. Então, é muito importante falar sobre isso. Nós podemos, sim, construir relações mais harmônicas, né? Eu tenho a oportunidade de ver isso com meu marido. Então, como é importante isso? Ele é doutor, ele é um estudioso, eu também sou. Então, não há uma competição. Há o entendimento de que cada um pode ser uma potência, que cada um tem muito a contribuir para o social. Cada um de nós tem um horizonte. Nós somos muito, né, das nossas histórias, do que nós vivemos, né, daquilo que realmente nós absorvemos nessas relações. Então, é importante que a gente possa também trazer esse exemplo mais equilibrado para os filhos do hoje e do amanhã. Que sejam pessoas também que podem construir de uma dinâmica diferente um país com uma política pública diferente, mais igualitária, mais inclusiva. É importante falarmos sobre isso. Queremos sim mais mulheres em todos os ambientes. Não queremos mais. Queremos estar juntos, queremos participar, não queremos menos. Porque não queremos esmola. Nós queremos estar juntos, somar na construção desse país. Então é importante falarmos sobre isso. Então, a violência, ela tem diversas projeções, diversas ambiências e diversa classificação segundo um tipo penal de ocorrência. São várias dinâmicas que precisam ser dimensionadas, mas todas elas encontram-se em um lugar comum, que é a apropriação do feminino, que é a desqualificação do feminino, é a percepção de desvalia do que vem a ser a mulher. E isso nós precisamos mudar. Né? E vamos mudar como? Vamos mudar trazendo nas escolas, né, essas concepções, trazendo nas relações humanas essa concepção, construindo isso nas relações familiares, né, construindo a representatividade das mulheres em todos os setores, em todos os locais representativos. Então, eu fico muito feliz, Cássia, de ver uma mulher como você à frente do Patriota, comprometida, vocacionada, capaz, construindo discursos, construindo pontes, porque nós precisamos disso. Nós precisamos disso não só na dinâmica relacional, na sociedade, na legitimidade das políticas públicas, um novo dimensionamento de política de Estado. Podemos somar e não tenho, né, nenhuma dúvida que vai ter muito mais qualidade nessa dinâmica da resolução dos orçamentos, das prioridades públicas, porque são novas vozes, são novos olhares para a construção dessas políticas sociais. É verdade, muito obrigada, doutora. Tudo que você falou, eu concordo, e é importante a mulher ela tá realmente querendo se inserir e buscar por mais respeito a si própria, buscar
respeitar o homem, porque eu vejo que essa discussão, ela não é só da mulher, mas ela é também do homem. Porque nós, enquanto mulheres, nós temos que, sim, em sermos parceiras, estarmos ao lado, que a mulher, ela não tem mais, não é, já foi-se o tempo que a mulher era atrás do homem, né? Depois que a gente conquistou a nossa liberdade, a gente já sabe, e todas nós temos noção disso, de que a mulher ela anda lado a lado ao homem. E nesse espaço que a gente tem que cada vez mostrar mais que as mulheres elas são capazes de fazer o que quiserem e elas têm que sim buscar, mesmo que tiverem medo, irem com medo, se tiverem vergonha, irem com vergonha, mas o importante é ir em frente, né? A mulher ela está se amando, ela acreditar em si, né? Sempre se amar e acreditar em si e fazer, seguir exatamente o que ela acha que tem que fazer para conquistar o seu espaço, sem ter, mesmo que qualquer coisa falem para ela, qualquer pessoa fale para essa mulher, para mim, para você e para todas nós mulheres, mesmo que falem que a gente não é capaz, ou que você não pode, ou que você não é nada. Mas ao contrário, porque a gente é capaz e nós somos tudo, nós somos mulheres, como assim como os homens. Homens e mulheres, nós somos capazes de fazer qualquer coisa, né? Basta a gente acreditar que é e seguir em frente, ir atrás dos nossos sonhos, sempre estando satisfeitos e contentes com o que a gente tem, com o que a gente é agora, mas sim acreditando nos nossos sonhos e buscando por eles, porque se não for eu a me amar, você a se amar, e as mulheres e os homens se amarem, quem vai nos amar por nós? É claro que nossos pais vão nos amar, nossos filhos vão nos amar, mas o importante é a gente se amar e a gente acreditar. E dentro disso, desse nosso diálogo todo lindo, maravilhoso, que foi a nossa conversa, ela pôde elucidar para todos nós, né, muitos exemplos e muita informação de alta qualidade e sairmos mais fortes, né? Mais fortes do que antes de entrarmos nessa reunião. Porque a gente pode ver aqui nos comentários, né? Também eu estou vendo aqui os comentários que as mulheres, não só mulheres, mas homens também, concordando e elogiando e falando que realmente esse é o caminho e que a informação realmente está de excelente qualidade. Então a gente pode ver que realmente a gente não está sozinha, né? E cada vez mais mulheres estão vindo com a gente. E eu acho que é esse um dos intuitos dessa live, né? E das lives que vão vir aí para frente, né? Aqui comigo e com outras lives, né? Que você vai estar participando, a Virada Feminina também, e o Patriota. Mas é importante isso, eu vejo que esse espaço para justamente colocar mais mulheres querendo, com vontade, dar essa legitimidade para as mulheres se enxergarem através de nós e através de milhares outras mulheres que estão fazendo um trabalho maravilhoso pelo Brasil e pelo mundo afora, para que a gente se una e construa milhares e milhares de mulheres para que a gente se erga, né, juntamente com os homens, porque a gente, como você deixou muito claro, a gente não quer roubar espaço, mas a gente quer, juntamente com os homens, andar lado a lado em todos os espaços. E principalmente, não que seja principalmente, mas o espaço público e o político, ele ainda é carente de ter mais líderes mulheres, né? Então, nesse espaço, a gente precisa mesmo que Deus e nós, né, nos ergamos e nos unamos em mulheres e homens para que a gente possa conquistar mais espaço. Então, eu te agradeço muito, muito. A live, o Instagram, eu acho que ele daqui a pouco pode cortar a nossa live, porque acabou de dar Sim. 1 hora. Então, eu Mas quero te olha, agradecer. agradeço.
Agradeço muito por essa oportunidade, pelo diálogo e pela ponte construída. Cássia, pode contar comigo, estarei com vocês na construção do que vocês entenderem dentro desse painel da participação feminina. Fico muito feliz de poder contribuir. Sem sombra de dúvida, precisamos de mais e mais mulheres realmente engajadas, né, que compreendam a dinâmica da necessidade dessa participação. E os homens também, né, com legitimidade para somar conosco, né, na construção dessas pontes, porque somente assim nós teremos o desenho dessa política pública, o desenho dessa política de Estado em todos os setores, representações de poder, inclusive do judiciário. Eu fico muito feliz pela oportunidade, por estar engajada na virada feminina, por estar realmente participando desse diálogo que está sendo construído nacionalmente com relação à atuação do feminino, né? Venho aqui não só da academia, mas com atuação realmente no campo social, no campo comunitário, com relação a projetos que são projetos fundamentais, ao meu entender, né, dentro da educação, da formação de consciência das pessoas, né, com relação a essa pauta inclusiva, essa pauta de equidade. Eu vi aqui a CELI colocando com relação à Agenda 2030, né, o ODS da ONU, realmente com relação ao Objetivo 5, que é a atuação em equidade em todos os setores públicos. Nós só temos a ganhar, o Brasil só tem a ganhar com isso, e tenho absoluta certeza que a nação brasileira vai crescer muito diante de um critério de justiça como esse, né? Temos que somar competência, trazer as potências do humano, a potência do universo feminino para somar no desenho das políticas de Estado. O Brasil vai ganhar, a sociedade vai ganhar, a comunidade vai ganhar. Tá? Então, parabéns ao Patriota, parabéns à atuação de vocês nesse caminho nacional. Eu coloco aqui, né, a minha devoção por esse trabalho, dentro dessa missão, que eu acredito que é uma missão global, de interesse maior, né, por isso a ONU vem nesse painel, trazendo essa consciência, dentro das nossas legislações internacionais, nós temos aí a CEDAW, a Convenção de Belém do Pará, trazendo, né, os mecanismos sociais, os mecanismos públicos, para que essas pontes possam efetivamente ter resultado no sentido de dinâmica de atuação conjunta, né, homens e mulheres. Então, parabéns por todo esse diálogo. Eu quero aqui agradecer, né, por realmente estar contigo nesse painel. Tá? Sucesso na sua atuação, fico na torcida que você chegue em todas as gradações merecidas para que você coloque toda essa sua vivência, toda a sua história, toda a sua potência em favor de algo maior do que nós mesmos, né? Então, é isso que faz a gente crescer, olhar para o horizonte como algo muito mais do que o nosso cenário individual, né? Algo realmente que vem aqui de mãos dadas, né? Realmente acrescendo, comungando nessa comunhão de interesse que nós estamos aqui escrevendo. Tá? Quero ressaltar a Marta Lívia Suplicy como presidente, né, da nossa virada feminina nacional. Nós temos aqui a Celi Almeida, que é presidente regional por Mato Grosso da virada feminina, também é uma grande mulher aí, né, ativista, atuando nos setores de interesse público. Então, eu acredito que temos bons nomes, né, e vamos construir sem sombra de dúvida. Tá? Eu me coloco à disposição, fico feliz em somar, né, que venham cada vez mais mulheres em todos os setores, né, em todos os poderes, que possamos aí equilibrar, né, essa representação pública. É verdade, eu também agradeço muito. Foi uma honra a gente eu poder conversar com você, Amine. Agradeço muito a todos e todas presentes. Agradeço a Marta Lívia Suplicy, a Virada Feminina, a Celi Almeida, que, poxa, né, engrandeceu bastante aqui nos comentários, e todas as pessoas, Larissa, enfim, Doris, que eu vi que aqui tá, que é a presidente estadual do Patriota Mulher, lá do Rio Grande do Sul, e muitas pessoas que são aqui. Realmente, muito obrigada. A Aline, eu não conheço, mas muito obrigada pela participação de todos. E eu espero que realmente a mulher ela ganhe cada vez mais sororidade e a gente ganhe mais espaços, e com isso a gente possa estar somando, todas nós em conjunto, e termos cada vez mais sucesso, né, e alcançando
os nossos sonhos e o que a gente quer para as nossas vidas particulares, seja pessoal e seja na área de, né, na carreira profissional, porque a mulher ela tem que sim estar alinhando, né, a vida profissional com a vida pessoal. Isso para muitas mulheres é o maior medo, né? Poxa, mas eu não vou dar conta. Como que eu vou dar conta, né? Mas dá sim para a gente estar alinhando tudo. E o parceiro, né? O nosso parceiro, como você disse, né? Você tem um parceiro que anda lado a lado, e isso é muito importante, né? Para que a gente construa e tenha e procure, né, parceiros que estejam lado a lado com a gente para estar nos ajudando nessa caminhada com mais força, com mais legitimidade, com mais parceria, em conjunto, né? Homens e mulheres em conjunto, por uma sociedade melhor, por mais políticas públicas para a sociedade. Eu acho importante a gente deixar claro aqui que o que a gente quer é políticas públicas para a sociedade como um todo. E a sociedade engloba a família, o filho, a filha, a mulher, o homem, né? Isso essa é a nossa luta, né, doutora? Então, muito obrigada a todos e até a próxima. E sucesso para você, doutora, muito sucesso. Que Deus nos abençoe, que Deus Amém. abençoe todos os seus sonhos para frente, que você realmente possa realizar. E conte comigo, o que eu puder estar colocando a minha mão na massa também, né, em questão de nós mulheres e da união da sociedade e colocar em prática as nossas ações. Com a Marta também, Martinha, né? Contem Com comigo. Muito certeza. obrigada. Igualmente, tá? Pode contar comigo, pode contar com a atuação conjunta para somarmos nesse cenário, né? Nesse cenário nacional. Você falou muito agora bem com relação à preocupação do feminino, né? Com relação aos filhos, e eu vou dizer uma verdade. Os filhos, eles vão ser muito felizes se eles observarem que a realização, a potência dos pais foram apresentadas, foram vividas, foram desenhadas. Porque os filhos, eles sentem as felicidades, as realizações dos pais. É muito importante trazer essa mensagem. Acredite. Acredite nos sonhos, falando para todas que estão nos assistindo, todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir posteriormente, né? Com relação a ficar gravado aí dentro do cenário da mídia, não é isso? Nós temos essa oportunidade também de falar para todos eles: busquem os sonhos, busquem realizar o máximo da potência que vocês trazem. Cada um é um universo. Tá? Parabéns, Cássia, conte comigo também, tá? Agradeço o seu apoio, né? Sei que agora a apresentação aí de 8 nomes, né, para o nosso Supremo Tribunal Federal, 8 homens, né, nomes masculinos, e a virada feminina veio apresentar o meu nome. Eu agradeço imensamente, fico feliz porque eu sei que isso é uma construção histórica, né? Se lembrar o meu nome é porque também há uma construção histórica e eu quero realmente reverenciar todas vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo. A construção de pontes é fundamental. Parabéns e conte comigo onde quer que eu esteja, tá? Porque eu estou aqui para somar sempre. Tá? Parabéns por tudo que vocês vêm realizando. Parabéns a todas aqui que estão participando. Tá? Contem comigo. Virada feminina, Isso somando aí, sempre. tomando sempre e na torcida para que a gente possa ter mulheres indicadas para o STF. Estamos juntas nessa luta, todas as mulheres e homens que se engajem com a gente e vamos em frente, porque nós mulheres a gente é capaz de qualquer coisa e também estar nos espaços públicos e na política. E vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada.